Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. E eu sou o Luiz Carlos, estou com você aqui estudando sobre o Catecismo da Igreja Católica, meditando sobre a nossa doutrina católica. Bem, nós estamos na profissão da fé. Dentro da profissão da fé, estamos estudando os mistérios da vida de Cristo. Agora vamos entrar hoje nos mistérios da vida pública de Jesus. Até então, vimos aí o seu nascimento, a sua vida, a sua infância toda, nós vimos aí. E hoje vamos começar a ver a sua vida pública. Bem, quando que ela tem início, essa vida pública? É a partir aqui do número 535 do Catecismo da Igreja Católica. Sua vida pública tem início com o seu batismo por João no Rio Jordão. João Batista proclamava um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O que é remissão? Perdão dos pecados. Uma multidão de pecadores, de publicanos, de soldados, de fariseus, saduceus, prostitutas também, vêm fazer-se batizar por ele. Quer dizer, então, João era muito respeitado por todas as pessoas, não só pelos religiosos, mas também pelos pagãos. E os que ouviam a sua mensagem de ele conduzir as pessoas ao arrependimento, então as pessoas se arrependiam. Se arrependiam, sim. E ele então batizava, mas é um batismo porque as pessoas se arrependiam dos seus pecados. Não que aquele batismo salvasse a alma das pessoas, não. Mas era um começo, era um início. Veja que para você ser perdoado hoje por Deus, você tem que se arrepender. Primeiro ponto, se arrepender. Então, João levava as pessoas a refletirem sobre suas vidas e ajudava-as a entender sobre o pecado, sobre se reconciliar com Deus. Então, maravilhoso João Batista. Bem, então todas essas pessoas vinham se batizar com João Batista e também Jesus vem fazer-se batizar por ele. Jesus aparece. O Batista hesita. Fala, não, eu que tenho que ser batizado por você. Jesus fala, não, você vai me batizar para cumprir a lei. Então ele hesita, mas Jesus insiste. E ele recebe o batismo. Então o Espírito Santo, sob forma de pomba, vem sobre Jesus e a voz do céu proclama: Este é o meu Filho bem-amado. É a manifestação, epifania de Jesus como Messias de Israel e Filho de Deus. Então aí sim é revelado ele como Messias, como Salvador, como ungido de Deus. Aquele que vem em nome de Deus, não é? Para realizar uma obra de libertação. O batismo de Jesus é, da parte dele, a aceitação e a inauguração da sua missão de servo sofredor. Deixa-se contar entre os pecadores e já o Cordeiro de Deus que tira, é já o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase de João Batista antecipa o batismo da morte de Jesus, da morte sangrenta de Jesus. Mas como assim batismo, Luiz Carlos? Se ele é morto na cruz, derrama o sangue, como que isso é chamado de batismo? Pois é assim que nós chamamos de batismo. Também isso. Batismo é o início de uma vida nova. O batismo significa, né, uma mudança de vida, uma metanoia, como tem no grego, é uma metanoia. Uma mudança de rumo, uma conversão radical. Então esse é o batismo. Jesus sofreu isso também na cruz, também foi seu grande batismo, foi também. Muitas pessoas, vamos aqui dar um exemplo, muitas pessoas que vieram depois de Cristo e não eram batizadas, estavam sendo catequizadas, estavam no catecumenato, né? Como nós temos hoje, também tinha naquela época.
A preparação da pessoa para o batismo, para a evangelização da pessoa, para preparar bem a pessoa para receber o batismo. Então, muitas daquelas pessoas que seguiam os apóstolos, e Jesus já tinha morrido, e estavam conhecendo, sabe, tendo o primeiro amor com Jesus, o primeiro encontro com Jesus, já estavam apaixonados. Eles eram, então, levados presos e depois eram atirados aí nas arenas romanas, onde eram comidos por leões, por feras terríveis. Mas não tinha sido batizado, pois é. Qual foi o batismo daquelas pessoas? Daqueles mártires? Qual foi o batismo? O batismo de sangue. Então eu posso dizer que aquelas pessoas foram batizadas no próprio sangue. Sim, o próprio sangue deles significa o batismo. Por quê? Porque eles acreditavam em Jesus, queriam ser batizados, tinham a intenção de ser batizados. Por isso que nós chamamos de batismo de intenção. Tinha também a intenção de batismo. Então por isso que eles, pelo sangue deles derramado na cruz, eles já foram batizados. Entende isso? Porque esse sangue derramado na cruz, não, perdão, na arena. Esse sangue derramado na arena é a imitação do sangue de Jesus derramado na cruz. Claro que o sangue deles não salva eles mesmos, porque eles não são Deus. Os mártires não eram divinos, não eram deuses, eram pessoas comuns, iguais a nós. Mas pelo derramamento do sangue deles, pela aceitação daquilo, porque já queriam ser batizados, então sim, chama-se batismo de mártires. Isso é maravilhoso também, quando a nossa igreja sábia, a doutrina da nossa igreja sábia, que vem da tradição aí, meu Deus, né? Quanta sabedoria que traz isso para nós. Nós devemos entender que é um tipo de batismo, sim, com certeza. Bem, então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antecipa já o batismo da sua morte sangrenta. Vem já cumprir toda a justiça, como está em Mateus 3,15. Ou seja, submete-se por inteiro à vontade de seu Pai. Aceita por amor o batismo de morte para a remissão dos nossos pecados. A esta aceitação responde a voz do Pai, que coloca toda a sua complacência em seu Filho. Quando ele diz, né? Este é o meu Filho muito amado. Escutai-o, né? Ele é o meu Filho que tem toda a minha afeição, coloco toda a minha afeição nele. Quer dizer, então, o Pai coloca toda a sua complacência em seu Filho. O Espírito que Jesus possui em plenitude, desde a sua concepção, né, quando ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Nossa Senhora, então já ficou cheio do Espírito ali. Também esse mesmo Espírito vem repousar sobre ele. Onde vai relatar aqui João 1, 32, 33, né? Aquele que repousa o Espírito, aquele em quem você vê repousar o Espírito Santo é ele, que tira o pecado do mundo aí, né? Então Jesus será a fonte do Espírito para toda a humanidade. Jesus que dá o Espírito. Ele é o grande batizador. Quem batiza no fogo e no Espírito é Jesus. Somos batizados em nome de Jesus, sim. Pelo sangue de Jesus, sim. Mas tudo pela graça do Espírito. Sem o Espírito não teria como acontecer isso. No batismo de Jesus abriram-se os céus, que o pecado de Adão havia fechado, e as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito, prelúdio da nova criação. Bem, no batismo de Jesus, então, abriram-se os céus. Você deve lembrar que no batismo de Jesus, melhor dizendo, quando Jesus é batizado por João Batista, abrem-se os céus. Sim, é verdade. Os céus se abrem, o Espírito desce como uma pomba
e se escuta a voz de Deus. Então, abriram-se os céus. Por quê? Porque os céus estavam fechados. Desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e com ele, o Satanás e todos que aderiram, todos os anjos que aderiram ao mesmo pensamento de Satanás, todos eles foram expulsos do paraíso. Diz a nossa Sagrada Escritura que 1/3 dos anjos do céu vieram com Satanás para a terra, não é? Bem, então abriram-se os céus. Essa frase é muito importante, porque os céus estavam fechados. E para confirmar isso, quer dizer, abriram-se os céus estão abertos, mas não pode entrar ninguém. Só está aberto, mas não pode entrar. Agora, quando que as pessoas podem entrar nos céus então? Quando Jesus morre na cruz, dá o seu último brado na cruz, então o véu do templo se rasga. O véu do templo de Salomão, que Salomão construiu. Esse templo que foi destruído e reconstruído algumas vezes aí. E que não foi construído mais. E hoje nós só temos lá em Jerusalém as ruínas do templo, que é uma parte do muro dele, não é? Bem, mas nesse templo existiam 3 salas. A sala de entrada, que era muito grande, que era onde então as pessoas entregavam seus animais, ofereciam seus animais, eles compravam, vendiam ali, enfim, ofereciam os animais a Deus. Tinha uma outra sala chamada Sala dos Santos. Sala dos Santos, então, é onde ficavam os sacerdotes, onde eles oravam, pegavam o sangue dos animais e ofereciam a Deus. Ali era todo dia dessa forma. Todo dia tinha sacrifício, todo dia tinha oferta, todo dia tinha essas orações dos sacerdotes. Depois tinha uma outra sala menor chamada Santo dos Santos. Nessa sala Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que foi construída por Moisés, ela tinha alguns lugares que ela recebia então, como se fossem copos, ela recebia ali o sangue das vítimas, que era aspergido sobre a arca também, para que Deus então perdoasse os pecados. Nós sabemos que os pecados eram perdoados, sim, Deus sempre perdoou os pecados. Mas esses pecados que eram perdoados por Deus antes do Filho de Deus ser encarnado, eles não perdoavam a alma da pessoa, não limpava a alma, mas era um perdão porque a pessoa passava a ter conhecimento, a ter discernimento de que ela era pecadora e que ela tinha ofendido a Deus, que ela se arrependia. Então era um batismo de conversão, sim, de arrependimento, sim, mas não salvava a pessoa. Não salvava a pessoa, não permitia que a pessoa entrasse nos céus. Essas pessoas que se arrependiam, se convertiam, sim, que recebiam até a aspersão do sangue dessas vítimas oferecidas a Deus, essas pessoas, quando morriam e as portas dos céus estavam fechadas, elas ficavam na mansão dos mortos, do lado de Abraão, onde Abraão consolava essas almas, ficava consolando essas almas, claro, dizendo que elas se entregaram, que elas se arrependeram, que elas morreram em Deus, então que iriam receber a salvação, claro que iriam. Então, essa consolação de Abraão, elas faziam já parte do povo de Deus. Tinha uma outra parte nessa mansão dos mortos, separada por um grande abismo, que eram as pessoas que não acreditavam em Deus, que não queriam saber de Deus, que não se arrependiam. Então elas já estavam nesse outro setor, vamos dizer assim, mas ali as chamas já consumiam essas pessoas. E essas pessoas, então, estavam ali, a vinda de Deus para elas não significava nada, porque elas não esperavam Deus. Quando o Verbo de Deus, no sábado de Aleluia, ressuscita e vai visitar a mansão dos mortos, aquelas pessoas que o esperavam se alegraram ao ver Jesus. E sim, aí esse véu
esse véu que separava a sala dos santos com a sala dos santos, é separado por quê? Porque só entrava uma vez por ano ali o sacerdote para oferecer a Deus, então, o sumo sacerdote, né? Para oferecer a Deus aí a sua oferta em nome de toda a população. Bem, isso é uma vez por ano. Então, esse Santo dos Santos é separado por um véu, uma cortina. Quando Jesus morre na cruz, esse véu se rompe ao meio e se abre, quer dizer, confirmando no batismo de Jesus que os céus se abriram, agora pela morte de Jesus, as portas do céu se abrem. As portas dos céus estão abertas, então sim, aí as almas podem entrar no céu agora. Por isso que no sábado, aleluia, Jesus visita a mansão dos mortos, como nós mesmos rezamos assim, acreditamos assim. Visita a mansão dos mortos para essas almas já entrarem, já irem para o céu. Por quê? Estavam esperando o Messias e ele veio. Por isso que eram consoladas por Abraão. Abraão garantia para elas, vai chegar o Salvador, vai chegar. Vamos estar aqui em oração, um ajudando o outro, etc. Então sim, nesse momento, ok? Só para nós entendermos aí por que diz aqui que no batismo o céu se abre e depois na morte de Cristo o véu do templo se rasgou. Então, uma outra explicação também do véu do templo se rasgou é que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava nessa sala. Uma vez por ano o sumo sacerdote. Carta aos Hebreus vai dizer que o verdadeiro e único sumo sacerdote é Cristo. E que com a morte dele, ele entrou de uma vez por todas em seu próprio santuário. Porque a sala Santos dos Santos era um santuário. Entrava-se só uma vez por ano. Jesus entrou uma vez por todas. Não precisaria entrar uma vez por ano. Ele entrou uma vez por todas. Uma única vez basta. Porque ele é Deus. Então sim, ele entrou uma vez por todas para a remissão dos nossos pecados, para a salvação das nossas almas. Vai dizer isso a carta aos Hebreus. Então esse é o motivo aí de o véu do templo se rasgou, não é? Bem, continuando aqui então, no número 537, pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus, que antecipa no seu batismo a sua morte e a sua ressurreição. Então, quer dizer, Jesus está antecipando no nosso batismo a morte e a ressurreição dele. Veja que ele é o primogênito. Ele é o primeiro que ressuscita. Ok? No nosso batismo também acontece isso. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Já para uma vida nova, que nós já vivemos aqui, já está em mim, já está em você essa vida nova a partir do nosso batismo. Nós já não devemos mais viver como estávamos vivendo a vida velha. A vida do pecado? Não. Nós somos chamados agora a sermos homens e mulheres espirituais, não a sermos mais carnais, embora estejamos na carne, até o nosso dia de partirmos daqui, mas nós não devemos mais viver como homens e mulheres da carne. Nós agora devemos viver como homens e mulheres do Espírito, porque o segundo Adão é espiritual, o primeiro Adão foi carnal. Foi vendido ao pecado, foi entregue ao pecado, não é? Ele mesmo se submeteu a isso. Já o homem novo, criado à imagem e semelhança de Deus, que é renovado no batismo, essa criação, é renovada. Então, essa pessoa que é criada agora na imagem e semelhança de Deus, então ele tem que ter como modelo Jesus Cristo, viver a santidade. Homem e mulher espiritual que vive para Deus. Vive para Deus, embora estejamos na carne, tenhamos que trabalhar, ganhar o nosso dinheiro, para termos aqui o que comer, o que beber, onde morar, o que vestir. Sim, faz parte isso. Isso tudo é abençoado por Deus, tudo. Inclusive as suas atitudes, as suas virtudes abençoam o seu trabalho. O seu trabalho se torna digno, porque você abençoa o seu trabalho. Isso é muito importante. Mas estamos aqui dizendo
que pelo batismo e morte de Jesus e a ressurreição dele, isso é antecipado em nós. Veja que isso só seria dado para nós após nossa morte. Está entendendo? A nossa ressurreição só viria depois da morte, da nossa morte, mas não. Jesus quer que isso aconteça agora na sua vida, no seu batismo. Então, no seu batismo, no meu batismo, nós morremos com Cristo e já ressuscitamos com Ele. Querido irmão, querida irmã, nós já fazemos parte do céu. Nós já somos considerados cidadãos celestes. A partir do nosso batismo, querido irmão, querida irmã, nós não temos mais que continuar sendo ou valorizando nossa vida terrestre. Não, não. Nós temos que aprender, embora estejamos aqui na Terra, nós temos que aprender a viver como cidadãos do céu, porque é para lá que nós vamos. Então vamos fazer um treinamento aqui. Vamos aprender aqui a ser cidadãos do céu para não passar muita vergonha lá depois, não é verdade? Não é assim que a gente faz? Vamos aos treinamentos para aprender a fazer direitinho as coisas. Então, pelo batismo, então, repetindo aqui o início do 537. Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus, que antecipa no seu batismo a sua morte e sua ressurreição. Deve entrar nesse mistério de rebaixamento humilde e de arrependimento, descer a água com Jesus para subir novamente com ele. Renascer da água e do Espírito para tornar-se no Filho de Deus, Filho bem-amado do Pai. E viver uma vida nova. Então, nós também no Filho, somos filhos bem-amados do Pai. É isso que está dizendo aqui o Catecismo. Tem uma passagem aqui que eu gostaria de ler para vocês. Essa passagem é uma passagem tirada de uns escritos de Santo Hilário. Ele diz assim: sepultemo-nos com Cristo pelo batismo para ressuscitar com Ele. Desçamos com Ele para ser elevados com Ele. Subamos novamente com Ele para ser glorificados nele. Tudo o que aconteceu com Cristo dá-nos a conhecer que, depois da imersão na água, o Espírito Santo voa sobre nós do alto do céu e que, adotados pela voz do Pai, nos tornamos filhos de Deus. Veja, gente, Santo Hilário aí, ele faz parte da tradição, da sagrada tradição da Igreja Católica. Santo Hilário, um teólogo, um apologeta, defendeu aí a doutrina com a vida. Defendeu com tudo que ele tinha. Então veja o ensinamento dele. A partir então, veja, a igreja nos ensina através dos santos da igreja, através da tradição, chamada patrística, né? Dos pais da igreja. O que é patrística? São os padres. O que é um padre na língua latina? É pai. Então eles são nossos pais na fé. Esses santos da igreja que vieram antes de nós, tantos santos maravilhosos, Santo Agostinho, Santo Inácio, Santo Irineu, São Leão Magno, meu Deus, são uma quantidade imensa de santos que vieram antes de nós e que nos ajudam a compreender a fé, que nos ajudam a compreender a santa doutrina. Vejam um escrito desse daqui, de Santo Hilário, quanto vale isto para a nossa salvação? Quanto vale isso para cada um de nós? Para nós estudarmos isso aqui, essas palavras que ele falou, para que isso crave no nosso coração a certeza, a convicção de que eu tenho que buscar a santidade a qualquer custo, a qualquer preço. A qualquer preço. Buscar a santidade e se tornar humilde. Romper com todo orgulho, com toda prepotência, com toda vanglória, com toda arrogância. Porque nós não somos nada, meu querido irmão, minha querida irmã. Engana-se muito, muito, muito a pessoa que pensa que é alguma coisa. Olha, quando Jesus está ensinando ali sobre a pessoa se desapegar das coisas do mundo, se desprender das coisas do mundo, ele está falando dos talentos.
quando ele fala assim, que aquele que não usou os talentos, que escondeu e depois devolveu para o pai, né? No caso, quando Jesus voltar, então vai devolver. Ah, não usei os talentos, estão aqui os talentos. Não. Aqueles talentos que ele guardou será tirado dele e dado a outros que já têm muito. Assim será no céu. Ok? Agora veja a palavra que Jesus usa. E o que a pessoa julga que tem, também lhe será tirado. A pessoa não tem nada. Veja, sem Deus na nossa vida, meu querido irmão, querida irmã, nós não somos nada, absolutamente nada. Enganam-se as pessoas que pensam que são alguma coisa. Então Jesus diz assim, será tirado dela os dons que ela recebeu e dado já quem tem mais. E será tirado tudo que ela pensa que tem. Pensa que tem, mas também não tem. Mas será tirado até o que ela pensa que tem. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós temos que prestar muita atenção nas palavras de Jesus, nesses ensinamentos, na nossa sagrada tradição, no nosso sagrado magistério, que é a nossa doutrina católica. Prestar muita atenção. E viver a partir desses ensinamentos uma vida nova mesmo, buscando essa vida nova. Ah, mas Luiz Carlos, você é ridicularizado, você é chamado disso, daquilo. Bem, isso não importa nada. O que essas humilhações, essas insinuações que as pessoas vão falar, o que isso vai ajudar você? Pode ajudar sim. Pode ajudar a ser uma vitamina no corpo que está precisando ainda mais. Sabe? As ofensas, as humilhações são tijolos que você vai subindo em cima delas e você vai crescendo na fé. Você vai crescendo na santidade. Então as humilhações, ofensas, as pessoas que vão rir de você, que vão falar mal de você, pense, são tijolinhos que eu estou subindo em cima desses tijolinhos para chegar mais perto de Deus. Para isso que servem as humilhações, para isso que servem os nossos rebaixamentos, as nossas renúncias, para pisarmos em cima, exatamente pisarmos em cima delas. Vamos rezar a Virgem Maria, que nos ajuda nessa caminhada, para que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.